escorre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, Senhor Deus, cantaremos o seu amor para sempre. Queremos estar mais perto de ti e te louvar apesar das circunstâncias, Senhor. Que essa seja sempre a nossa oração diariamente. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, te diga, te louvarei, só as vozes. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Senhor, te louvamos apesar das circunstâncias, Senhor, nos momentos bons e nos momentos ruins. Olá, queridos irmãos e irmãs da Segunda Igreja Batista de Macaé, muito boa noite. É um prazer enorme estar com vocês aqui, ainda que por meio desse veículo. A proposta de hoje é darmos sequência às reflexões que estão sendo feitas no livro Graça Futura, de John Piper. Hoje nós vamos dar uma atenção especial ao capítulo 3, cujo título é Fé na Graça Futura versus Ansiedade. John Piper introduz o capítulo compartilhando a sua experiência, na verdade, a sua luta contra a ansiedade, que para ele era uma luta histórica, o que para mim foi uma grande surpresa. Ele compartilha na sequência duas situações que foram fundamentais para que ele rompesse com a ansiedade. A primeira situação foi quando ele teve que apresentar um trabalho em língua espanhola diante da sua turma. E depois, quando ele teve que fazer uma oração diante de centenas de pessoas. Inclusive, antes de orar, ele até fez um voto com o Senhor de que ele não mais se negaria a falar em público caso ele conseguisse fazer aquela oração, o que acabou acontecendo. E graças a Deus por isso, não é? John Piper aprendeu com a sua experiência com a ansiedade que ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada, ela sempre tem os seus companheiros. Porque ele entendeu, e isso é uma realidade, que a ansiedade sempre produz atitudes mentais pecaminosas. Por exemplo, na área das finanças, a ansiedade pode provocar cobiça, ganância e roubo. Na área, por exemplo, do executar tarefas, pode produzir irritação, pode produzir mau humor, rispidez. Pensando, por exemplo, na minha experiência de plantação aqui em São Paulo, uma ansiedade na área da plantação pode levar o plantador à precipitação, pode levá-lo, por exemplo, à impaciência e murmuração. Pode levá-lo a reclamar diante de Deus porque as coisas não estão acontecendo no tempo que ele gostaria que acontecesse. A ansiedade sempre vem acompanhada de companheiros, que são atitudes mentais pecaminosas, que uma vez vencidas, desferem um golpe mortal sobre esses pecados.
Por isso a importância de nós lidarmos bem com a ansiedade. Para tanto, nós precisamos saber qual é a raiz produtora, alimentadora da ansiedade. E aí John Piper, ele apresenta para nós aquele que será o texto base para a sua reflexão, para o desenvolvimento do seu argumento. E a passagem base desse capítulo é Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. John Piper, ele aponta para 4 versículos nessa passagem que indicam a maneira negativa como o Senhor Jesus se refere à ansiedade, à preocupação. Ele inclusive dá 3 ordens, são 3 imperativos para que nós não nos preocupemos, para que nós não andemos ansiosos. E ali no versículo 30, o Senhor Jesus descreve, ele aponta, ele retrata a raiz da ansiedade. O versículo 30 diz assim: Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Perceberam o final dessa passagem? Homens de pequena fé. Então, com isso, Piper está apontando, ou melhor, ele está percebendo, ele está extraindo dessa palavra do Senhor Jesus a verdadeira raiz da ansiedade, que é uma fé inadequada na graça futura de Deus. É uma falta de confiança em tudo aquilo que Deus promete dar em Cristo Jesus. E aí Piper apresenta 2 reações, 2 respostas que são muito comuns a essa verdade que acabou de ser dita, a essa raiz de toda ansiedade, que é a falta de fé na graça futura. A primeira resposta a essa verdade é: essa não é uma boa notícia. E é interessante que é comum que as pessoas reajam assim porque elas pensam que estão apenas batalhando, lutando contra as insinuações de uma ansiedade, quando na verdade o que está por trás daquilo é uma incredulidade funcional e real em relação ao Senhor. Essa não é uma boa notícia. Ao que John Piper argumenta ou contra-argumenta dizendo o seguinte: olha, imagine que você esteja tomando remédios para dor no estômago há muitos anos sem sucesso. Então você toma aqueles remédios, mas eles não surtem efeito. Até que um dia você faz um exame de rotina e descobre que na verdade você tem um câncer no intestino. Isso não é uma boa notícia, concorda? Mas por outro lado, é uma boa notícia porque você sabe qual é o seu real problema. Ainda mais quando esse problema é descoberto, quando há chance para ele ser tratado e curado. Nesse sentido, é uma boa notícia, não é verdade? Pois bem, a descoberta, a revelação de que o problema por trás da ansiedade, ou a raiz que a alimenta, é a incredulidade, pode não ser uma boa notícia, mas por outro lado, em outro sentido, é uma boa notícia porque nós sabemos qual é o real problema e uma vez sabendo que problema é esse, nós podemos tratá-lo adequadamente. Essa é a primeira resposta. Essa não é uma boa notícia. Mas há uma segunda resposta que Piper apresenta: como posso saber ou como posso ter certeza que sou salvo? A questão é a seguinte: a pessoa luta tanto com a ansiedade, ela vive o seu dia a dia lutando contra essa dificuldade e a pessoa pode chegar à conclusão de que, olha, a incredulidade é tão grande que talvez eu não seja salvo. Mas Piper, ele apresenta uma figura, uma ilustração muito interessante, a de um carro num circuito que de repente sobre o seu para-brisa é jogado lama. Essa lama é jogada pelo inimigo, pelo concorrente. Piper diz que você que tem lama no seu para-brisa, você pode ficar
indo de lá para cá, pode ficar derrapando, mas isso não significa que você saiu da corrida e nem que você desistiu dela. Significa apenas que você teve uma visão do foco do alvo prejudicada. Ao que o uso do para-brisa e daquele fluido de esguicho podem resolver o seu problema. Então, Piper está dizendo, olha, você que por algum momento luta com a ansiedade, você não significa que está caído, não significa que você não é salvo, significa apenas que você momentaneamente tem lutado, tem ido de lá para cá, tem tido a sua visão um pouco obscurecida por conta da lama da ansiedade. E aí a ideia é que você use o limpador de para-brisa e o fluido de esguicho para ter uma visão mais clara do alvo para o qual você está se dirigindo. Essa aqui é a ideia. Portanto, Piper ele apresenta essas duas respostas que são comuns à realidade de que a raiz da ansiedade é uma incredulidade funcional, é uma falta de confiança na graça futura de Deus. E quais seriam então os recursos ou os elementos edificadores da fé, fortalecedores dessa fé que eventualmente é enfraquecida por causa da ansiedade? São basicamente dois. O primeiro é a palavra de Deus, na qual nós identificamos as promessas da graça futura. E, obviamente, o Espírito Santo, que é aquele que vai nos ajudar a crescer nessas promessas que Deus faz. Piper, ainda seguindo naquela figura do limpador de para-brisa e o fluido de esguicho, ele diz que a palavra de Deus é o limpador de para-brisa, só que sem a operação do ministério do Espírito Santo, a palavra só vai ficar movimentando a lama da ansiedade no para-brisa. É necessário que os dois estejam trabalhando juntos, tanto o limpador quanto o fluido do esguicho, de modo que o limpador de para-brisas é a operação da palavra de Deus e o fluido do esguicho, essa figura se refere à obra do Espírito Santo, amolecendo aquela lama da ansiedade para que a palavra limpe o para-brisa e permita que você tenha uma visão mais clara do seu objetivo, da sua caminhada, para onde você está indo. Então são esses dois elementos edificadores da fé. E aí, Piper ele vai apresentar 7 promessas, todas elas baseadas em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. 7 promessas que vão nos ajudar a fazermos frente ao problema, ao obstáculo da ansiedade. A primeira promessa se encontra ali no versículo 25, quando diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O argumento do Senhor Jesus é muito simples. É muito mais difícil prover vida e corpo do que prover comida e vestes. E ainda assim Deus provê as duas coisas, o que significa que Ele tem todo o poder para prover aquilo de que necessitamos. A segunda promessa, versículo 27, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? A questão aqui é, se Deus se compromete em alimentar criaturas de valor, de dignidade menor se comparada com a dignidade e valor que Ele conferiu ao homem, isso significa então que Ele vai alimentar e vai suprir aquele que tem mais dignidade e mais valor. Terceira promessa, versículo 27 e 28. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Por que vocês se preocupam com roupas? A ideia aqui é muito simples. A ideia é que a ansiedade não vai lhe produzir nenhum bem. Ela não lhe trará nenhuma vantagem. Então, por que se ocupar com ela? Essa que é a ideia dessa promessa número 3. Mas há uma promessa número 4, que é a seguinte, se encontra em Mateus 6, 28 a 30. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Perceberam? Em relação às aves, o Senhor Jesus se focou na questão da dignidade, do valor delas em comparação com o valor e dignidade do homem. Aqui, parece que o Senhor Jesus se desloca para uma outra característica, que é a brevidade da existência da erva do campo. Ela cresce, ela murcha, morre e no dia seguinte já é lançada ao fogo. Já o homem tem uma existência, comparativamente falando, maior, uma durabilidade maior. Então, se Deus veste a erva do campo como o faz, por que ele não faria com o homem? Promessa de número 5, Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A promessa de número 5, então, ela nos garante que Deus sabe quais são as nossas necessidades e, portanto, em sendo Deus um Deus bom, um Deus que sabe das nossas necessidades, então isso é uma garantia de que Ele vai supri-las. Promessa de número 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus, Ele quer que nós nos ocupemos com o seu reino. Para que Ele se preocupe com as coisas que dizem respeito a nós, as nossas necessidades. Que coisa maravilhosa, que coisa boa demais, não é verdade? E a promessa número 7, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus aqui Ele está prometendo que não dará para nós mais problemas num dia do que nós podemos suportar, seguindo aquela ideia que está presente em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Nós não teremos uma provação, uma tentação maior do que aquela que podemos suportar, mas Deus mesmo vai se encarregar de suprir e de prover um escape. Então, essas são as 7 promessas que nós encontramos neste trecho de 25 a 34 de Mateus capítulo 6, que podem alimentar o nosso coração e nos ajudar a enfrentar a ansiedade que, por vezes, se abate sobre o nosso coração. Nós não somos super-heróis. O Salmo 56, versículo 4, diz ali, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ou seja, o salmista ele assume a realidade de que pode ter medo. Ali em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro orienta os irmãos a que lancem a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado deles. Ou seja, não é uma possibilidade, não é algo que pode acontecer, uma probabilidade muito pequena. Não, ele assume que aqueles irmãos têm ansiedades e que elas devem ser lançadas sobre o Senhor. O apóstolo Paulo, ele aprendeu com o Senhor Jesus a lidar com a ansiedade, especialmente ali em relação aos filipenses. Vocês devem se lembrar, por exemplo, daquele texto de Filipenses capítulo 4, verso 6, quando o apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ação de graças, sejam seus pedidos conhecidos diante de Deus. E ali no versículo 19, ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
E as gloriosas riquezas de Deus são inesgotáveis em Cristo Jesus, o que deve fortalecer o nosso coração e manter a nossa perspectiva de que a ansiedade pode ser vencida quando nós voltamos os nossos olhos para as promessas de Deus e oramos para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, opere o seu ministério, amolecendo, como nós dissemos ali, a lama da ansiedade para que a palavra de Deus, o limpador de para-brisa, possa lançá-la fora da nossa experiência. Piper, então, termina o capítulo, ele o conclui como que apresentando alguns exemplos pessoais de como ele aplica as promessas da palavra de Deus, como ele aplica a fé na graça futura contra os ataques e as insinuações da ansiedade. Ele apresenta alguns exemplos, eu vou me ater apenas a 3. O primeiro: quando fico ansioso pensando que sou fraco demais para fazer meu trabalho, combato a incredulidade com a promessa de Cristo. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um outro exemplo que ele dá: quando estou ansioso a respeito de ficar doente, ele lembra do Salmo 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E ele também aceita com tremor a promessa que se encontra ali em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E um outro exemplo: quando fico ansioso com relação à morte, ele combate a sua incredulidade com base no texto de Romanos capítulo 14, de 7 a 9, que diz o seguinte: nenhum de vós, ou melhor, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Eu espero que esse capítulo tenha lhe motivado a não ceder, a não sucumbir à ansiedade, mas a combatê-la. Não combater pessoas, não lutar contra pessoas, mas lutar contra a ansiedade e com todos os companheiros que a acompanham. Pegue a sua Bíblia, ore ao Espírito Santo, para que eles juntos possam fazer o trabalho que Deus lhes designou, que é lhe livrar também desse grande obstáculo, dessa grande dificuldade que nós temos vivido no nosso tempo, que é a ansiedade. Deus abençoe.